E em Bauru, a CEI dos precatórios ouviu hoje o ex-procurador do município, Ricardo Chama. Ele foi questionado sobre a indenização milionária que a prefeitura foi condenada a pagar aos proprietários de uma área na zona sudeste da cidade, que foi considerada de interesse ecológico, inviabilizando a exploração econômica. Mas essa não é a única. O executivo terá que arcar com outra indenização milionária. Vamos ver. A área fica na região do Núcleo Gasparini, extremo norte de Bauru. Tem 145 mil metros quadrados, mata nativa, linhões e é uma reserva ambiental. Além disso, fica na zona rural da cidade. No entanto, um laudo apontou que o imóvel fica na zona urbana. Mais do que isso, uma ação que já tramitou pela Justiça e que condenou a prefeitura a pagar uma indenização de 15 milhões de reais a uma empresa, dona do terreno, diz que os proprietários não puderam explorar economicamente o local. Apesar da fragilidade das alegações, o município não se defendeu dentro dos prazos e agora terá que arcar com mais uma indenização milionária. O último depoimento da fase de oitivas foi do ex-procurador-geral do município, Ricardo Chama. Ele disse aos vereadores da Comissão Especial de Inquérito, que investiga os precatórios, que o jurídico não sabia de nada, porque não recebia informações da Secretaria de Planejamento. Normalmente, quando a gente manda o processo para a CEPLAN, ela tem que nos instruir do que acontece na área, os fatores valorizantes e tal, e nada disso estava consta do processo. Então, se você pegar o processo, você não vê a informação de que a área era rural, você não vê a informação que lá já existia uma estação ecológica do Estado, então você também não percebe que não tem algum elemento que traz desvalorizante sobre o linhão que existia na área. Então você não tem nenhuma informação que você traga, que trouxe para o processo para que o município pudesse fazer uma defesa mais adequada e mais correta no caso. Também faltou a discussão no laudo, porque o laudo apontou que a área era urbana, o laudo apontou que não tinha linhão, não tinha nenhum fator desvalorizante, o laudo também, eu não me lembro direito assim mais ou menos, mas o fato é que se tivesse contestado o laudo também, evitaria sim uma indenização nesse caso. Quando questionado pelo vereador Benedito Roberto Meira sobre por quê ninguém do jurídico tomou o cuidado de olhar num simples mapa para ter a certeza de que a área fica na zona rural e não na urbana, o ex-procurador disse que o departamento não tem essa atribuição. Se isso tivesse sido feito a tempo, o município não teria que arcar com a dívida de 15 milhões de reais. Os mapas ficam na CEPLAN. Quando a gente manda o processo para lá, eles têm que nos alimentar com dados sobre a área. Se não há essa alimentação, não tem como você seguir o seu caminho. Por isso que muitas vezes a defesa do município parece, às vezes ela copia e cola, às vezes ela parece que seja fraca, mas não é. O problema é que você não tem alimentação de elementos para você formar uma defesa e você caminhar com essa defesa. Não há uma ligação, uma interligação, uma conexão entre o jurídico e a pasta técnica, né? E a Secretaria do Planejamento especificamente. Então, essa falta de diálogo, de conexão entre essas duas pastas, para que o procurador possa fazer a sua defesa, fazer a defesa do município, ele demonstrou aqui que ela não foi muito bem feita, porque não há essa conexão, não há essa sintonia, não há essa convergência para o mesmo propósito. Então, quando eu contrato um servidor, seja para qual função for, desde o funcionário mais humilde da prefeitura, até o mais graduado, até aquele mais bem valorizado financeiramente, todos, sem exceção, têm que ter um empenho imensurável em prol da prefeitura municipal e em prol do município. A Comissão Especial de Inquérito, que investiga os precatórios, também verificou quais foram as falhas que levaram a prefeitura a não se defender corretamente num outro processo, o da floresta urbana, na região sudeste da cidade. Uma ação de 2013 questionou leis municipais, como o plano diretor participativo, que inviabilizaram a exploração econômica da terra. O enredo foi o mesmo. Os donos entenderam que foram penalizados, cobraram na justiça e a prefeitura não apresentou defesa sólida. Resultado: aqui, a indenização é de 33 milhões de reais. Com o fim dos depoimentos, o Ministério Público deve ser acionado. Aprovando o relatório, ele é encaminhado ao Ministério Público e ao Executivo para que seja tomada providência em relação aos apontamentos que foi sugerido pela comissão e pelo relator. Tendo em vista tudo que nós apuramos, muita omissão, prejuízo para o município, então são apontamentos fortes, sérios, que serão agora de forma criminal e civil ser tomada providência. Ricardo Chama foi exonerado do cargo de procurador-geral do município em agosto do ano passado. Investigações dos promotores do GAECO apontaram que ele, a esposa e mais 5 pessoas agiram em conjunto para liberar um loteamento na zona rural de Bauru. Para isso,
Teriam falsificado certidões e facilitado os trâmites para que o empreendimento pudesse ser comercializado. A operação levou o nome de 7 mãos. Os 7 réus respondem por associação criminosa, advocacia administrativa, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Na época do loteamento, hoje, nós tínhamos vários documentos que reconheciam o loteamento no processo. Nós temos 2 certidões que atestam a implantação de obras lá dentro, nós temos certidões que atestam o arruamento lá dentro. Então nós temos uma lei que era vigente à época, que obrigava o município a regularizar uma área pública dentro desse loteamento, porque era irregular. Com o tempo isso vai vir à tona, vai se esclarecer, mas eu gostaria de não adentrar muito sobre os atos praticados da minha defesa para a gente aguardar o julgamento lá no fórum. E a Prefeitura de Bauru disse que aguarda a conclusão dos trabalhos da comissão para se manifestar.